e estou repetindo este mesmo requerimento, tendo em vista o perigo que está ali naquele local. Eu acho que ali deveria ser uma prioridade para melhoria urgente. Os motoristas muitas vezes não estão enxergando bem o pedestre ali no escuro, transitando, às vezes tem algum buraco, se distrai um pouco com um buraco, animais na pista, ocorrem acidentes graves ali frequentemente, então eu acredito que deve ser uma prioridade. Então, venho solicitar que a Secretaria de Obras nos atenda a Câmara Municipal nesse pedido e pedir o apoio de vocês. Muito obrigado. Eu gostaria de assinar seu requerimento. Inclusive, ontem teve um acidente grave, ontem de novo, que eu estava passando por lá. Teve outro acidente grave lá ontem. Então, que lá tem urgência e emergência que seja feita agora. No mínimo, um aumento do asfalto na Norte-Sul. No mínimo. Então, eu gostaria de assinar seu requerimento. Eu agradeço, vereador, pelo seu apoio. Senhor presidente, com a palavra, vereador José Ivo. Também gostaria de assinar esse requerimento de Vossa Excelência, que o senhor Paulinho envolveu no acidente com 3 veículos. Veio mesmo a sofrer 5 fraturas no fêmur. E eu acredito que é devido ao alagamento da pista. E iluminação. Poderia ser feito mais rápido, porque aquilo é prioridade. Eu acho que tem muito mais prioridade do que a estrada do Pica-Pau no momento. Porque você não vê acidente na estrada do Pica-Pau. Na Norte-Sul, constantemente, nós estamos presenciando, nós estamos noticiando acidentes naquela Avenida Norte-Sul. Por isso, eu gostaria de assinar os seus requerimentos e pedir que seja feito o mais rápido possível a Norte-Sul. Agradeço pelo seu apoio, vereador. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Mauro Cintico. Eu gostaria de assinar seu requerimento. Obrigado, vereador Sr. Mauro. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Roberto Gontijo. Também gostaria de manifestar meu apoio ao requerimento de Vossa Excelência e, se possível, assiná-los. Inclusive, da Avenida Norte-Sul, eu já cheguei a fazê-lo em outra ocasião e realmente precisa ser feita aquela obra ali. Agradeço, obrigado também. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Roberto Cordeiro. Eu também gostaria de estar assinando o seu requerimento, porque, igual o José Ivo falou aí, eu estava passando, na hora do acidente, eu estava passando também lá ontem. Foi muito grave. Então, eu queria estar assinando para reforçar aí. Agradeço, obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Ricardo Valenga. Senhor presidente, da mesma forma também, já fui autor desse requerimento, pedindo a iluminação, pedindo a ampliação, desde o mandato anterior. Informar a Vossa Excelência que a iluminação, ela deu uma melhorada agora, porque foi colocado em alguns postos, inclusive aquele do Mingau lá, que Vossa Excelência pediu, foi atendido, ali perto do Aritana, lá para trás também tem alguns ainda que precisam ser ligados. O restante da Norte-Sul já está nessa planilha nova, que será licitada agora, então vai ser feito, e também a construção de uma ciclofaixa. Isso, né, é o que nós temos já está no planejamento, e eu espero também, concordo com os nobres colegas, que é uma obra necessária e prioritária, porque é uma avenida muito importante, que foi feita pelo então prefeito Dr. Mesquita, depois o prefeito Haroldo Queiroz fez a pavimentação, e depois a pavimentação não ficou muito boa, nós conseguimos um recurso com o deputado Rafael Guerra, fizemos toda ela novamente, todo o recapeamento dela, que está até hoje. Então, quando faz bem feito, dura bem mais. Então, mas eu concordo com Vossa Excelência, e nós estamos aí para assinar, para cobrar e para melhorar aquela via que é de grande acesso da nossa cidade. E também, na moção de cumprimentos, gostaria de parabenizar Vossa Excelência, que realmente a dona Leia e toda a sua equipe formam uma família de trabalho há muitos anos nesse mercado, né, de atendimento no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Presidente. Com a palavra, vereador Maurício Tuíma. Eu penso, e o Ricardo tem trago aí muitas notícias para nós, notícias boas, e a gente torce que seja mais breve, mas enquanto não vem, uma sinalização horizontal já ia ajudar demais. À noite, é onde que acontece a maior do acidente, não tem a sinalização. Então, principalmente, a gente sabe que lá não é via de trânsito rápido, porque dentro da cidade não tem, é 60 para baixo. Mas o povo passa em alta velocidade. E você não consegue saber aonde você está na pista, nem a lateral. São essas coisinhas que o Poder Executivo precisa de estar analisando. Uma divisão de faixa, uma finalização de faixa dos dois lados, que o próprio pedestre vai saber, aqui para cá, eu vou ser atropelado, eu tenho que andar mais para lá.
E quem está dirigindo, o motorista, ele vai saber que ele está dentro da sua faixa de domínio. São coisas de algumas latas de tinta, senhor presidente. E isso ajuda a evitar mais uma morte que nós tivemos lá. Uma vida não pode ser trocada a troco de algumas latas de tinta, senhor presidente. A faixa principal de divisão e as faixas laterais, uma sim, outra não. É coisa simples, presidente. Não havia que nós estamos vendo acidentes rotineiramente, principalmente nos fins de semana. Eu peço, senhor presidente, é como eu falei, das hastes que estão paradas, está acontecendo acidente, vamos lá, vamos demarcar essa rodovia. Quem falou que isso vai acabar com o acidente? Lógico que não, mas vai minimizar, porque quando você enxerga bem as pistas, você tem uma grande noção. E se o senhor passar lá hoje à noite, o senhor vai ver que o farol bate e tem hora que você não sabe para que lado você está. Então, é paliativo, senhor presidente, até que venha a extensão da faixa, até que venha a iluminação, mas é um paliativo que salva a vida, que orienta o motorista, que orienta o pedestre. São esses paliativos que o executivo precisa de enxergar. E se enxerga, beneficia a toda uma população, senhor presidente. Nós estamos aqui, presidente, e caros colegas, para fazer essas pequenas advertências também. E espero que a gente seja ouvido. Ninguém quer o mérito de falar assim, eu que dei essa ideia, eu que fiz isso. Não, nós queremos o mérito de não ver pessoas morrer no trânsito de bom despacho. Por isso, senhor presidente, é que a gente está aqui pedindo para assinar o seu requerimento, pedindo que traga, igual o Ricardo sempre tem trago para nós, algumas notícias importantes, mas até que aconteça, vamos ser mais criativos. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé Ivo. Só lembrar ao nobre vereador que não precisa de comprar tinta, não. Os tachões que foram comprados inadequadamente, socados nas ruas de qualquer forma, que o secretário de trânsito não sabe nada de trânsito, eu torno a falar, que poderia ter sido usado. Foi gasto 260 mil no trânsito de bom despacho. Onde foi gasto esse dinheiro? Com pedras? Com tachões? Por que não se preocupou com a Avenida Norte-Sul? Por que esses tachões, que é permitido por lei, de separação de pista, pode ser usado e tocar ela de qualquer forma nas ruas, como redutor de velocidade, que é proibido por lei? E eu não estou entendendo também, senhor presidente, até hoje a resposta do senhor promotor, quando eu entrei no Ministério Público com a ação para que fosse arrancado, a perícia técnica até hoje não foi feita. Porque eu mesmo disse que quem comprou tem que devolver o dinheiro. Eu falei com ele que não precisa de ter esse trabalho, que assim que for concluído, eu já vou entrar com um processo para quem comprou essas pedras inadequadas, que devolva o dinheiro para os cofres do município. Porque a Norte-Sul está jogada lá de qualquer forma, que poderia, às vezes, evitar vários acidentes que vêm acontecendo. Por isso, senhor vereador, eu acredito que não precisa nem de comprar tinta. Esses tachões que foram comprados de qualquer forma, poderia sim ser instalado na Avenida Norte-Sul, que resolveria bem o problema e seria de acordo com a lei do CONTRAN. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço pelo apoio de cada um de vocês e pela sensibilização. Eu realmente não sou o único a fazer o requerimento. Achei interessante o vereador Maurício colocar, como também sugestões que às vezes podem ajudar, mesmo com soluções mais simples, antes que venham as mais complexas. As grandes obras, vamos fazer então as pequenas mais rápido, uma coisa mais rápida para atender a população. Esse é o nosso objetivo. Agradeço a cada um de vocês e coloco agora em votação os meus requerimentos. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Requerimentos aprovados. Requerimento apresentado pelo vereador Pedro Paula nessa sessão. O vereador Pedro Paula vem solicitar ao prefeito municipal a colocação de luminárias na rua Antônio Tavares, número 24, bairro São Lucas, abaixo da PAI. Em discussão neste momento. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Paula. Eu não posso deixar de manifestar o meu requerimento, porque eu estive presente no lugar. É muito escuro. O Roberto Gontijo deve conhecer o local lá. Lá tem os pendentes, só faltam as luminárias. E os moradores vivem na escuridão, num breu danado. Inclusive, nesse lugar, até já pedi, entrei com o requerimento uma vez, de que seja feita ali uma emenda entre ele e o bairro Santa Ângela, que ele vai diminuir, no mínimo, 35%, 40% do tráfego da Praça Altino Teodoro. Ali é um lugar ideal para que se faça um aterro, né, assim, para ligar entre o São Lucas e o Santa Ângela.
Aquele local lá é muito importante para o município, mas o ideal seria também que se fizesse o aterro e emendasse as duas ruas. Não é só isso, senhor presidente. Ainda em discussão, o requerimento do vereador Pedro Paula. Gostaria de assinar os seus requerimentos junto com Vossa Excelência, senhor Pedro Paulo. Coloco agora em votação o requerimento do vereador Pedro Paula. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Requerimento aprovado, vereador. Requerimento apresentado pelo vereador José Ivo de Faria. O vereador Zé Ivo vem solicitar ao prefeito municipal para que determine a colocação de uma guarita de ônibus em frente ao Sesc Bom Despacho. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Zé Ivo. Estão sendo colocadas várias guaritas por vários lugares de Bom Despacho, umas que até eu acho que inadequadas, porque estão estreitando as ruas de Bom Despacho, já são estreitas, estão estreitando mais. Você vai na Dr. Miguel, você vai lá de frente ao Colégio Industrial, estão estreitando as ruas onde é mão dupla. Então, eu acredito que não está legal, mas precisa sim lá no Sesc, porque o Sesc é um parceiro de Bom Despacho, tem nos ajudado bastante, e o povo, usuário do Sesc, estão solicitando. Não é para mim não, viu, senhor prefeito, é para o povo. Porque às vezes você não vai atender meu pedido, porque é o vereador Zé Ivo que está pedindo, mas não sou eu não, é o povo que está pedindo. Eu espero que seja atendido e faça essa guarita para atender o povo usuário do Sesc. Muito obrigado. Obrigado, vereador Zé Ivo. O senhor tem meu apoio nesse seu requerimento. Eu acho que é preciso dar apoio àquela estrutura magnífica que tem no Sesc, para estimular o uso daquele clube que muitas vezes fica subutilizado. Uma estrutura muito importante e facilitar, dar mais conforto para as crianças que aguardam pelo ônibus, para as mães que estão com seus filhos. Então, é muito importante. Só lembrar que uma das pessoas que veio me solicitar ligou para o nosso secretário de trânsito, o mesmo disse que o Sesc poderia muito bem doar essa guarita. Eu acho um absurdo, tudo tem que depender do povo. Cadê o dinheiro que é arrecadado da circular? Eu acredito que não é pouco dinheiro. Estou sabendo que tem 7 ou 8 guaritas para ser instaladas. Por que tem que cobrar mais do Sesc, o tanto que eles têm nos ajudado? Eu não concordo de forma alguma, isso não é resposta para que se dê ao cidadão de Bom Despacho, não. É o que eu falo, é a falta de respeito com o cidadão, senhor presidente. Por que o Sesc não doa? Espera aí, gente, vamos parar com isso, vamos parar. Vai aí e pede ajuda o pessoal ajuda. Eu não sei se é de medo ou se é de caridade mesmo. Doa-se tantos metros de asfalto para fazer 2 lombofaixas, que está lá até hoje sem pintar, nem a tinta a prefeitura deu conta de comprar. Será que eles querem que doa também a tinta? Porque eu passei lá na Rua do Rosário, escuro, eu quase que cometi um acidente por falta de sinalização. Porque não é culpa minha, não, é culpa do Poder Legislativo, do Executivo, que não está fazendo as coisas corretamente. Nós, vereadores, já cobramos, e não é pouco, não. Nós temos que cobrar mais, porque vai lá e faz, está pronto. Mas da mesma forma que está lá, é a mesma coisa de não ter, ou pior do que tenha. Se não tivesse, é melhor. Por quê? Não sinalizaram. Ali a pessoa vem ali, dá uma brecada ali, vai em cima da calçada e atropela um cidadão. E aí? Quem que vai arcar com isso? O município, o povo vai ter que pagar por falta de responsabilidade do nosso secretário de trânsito, do nosso executivo. E aí? Será que vai continuar assim? Como diz o vereador Maurício, será que uma lata de tinta é tão cara que não tem como tirar desse circular que está arrecadando aí e pintar essa lombofaixa? Será que não tem dinheiro nos cofres? Eu duvido que não tenha dinheiro. Porque o tanto que arrecadou, eu não acredito que não tem dinheiro nessa prefeitura para simplesmente pintar umas faixas numa lombofaixa. Por isso, senhor presidente, eu gostaria que fosse mais o nosso executivo mais cuidadoso, o nosso secretário mais experiente, porque está ruim. Se está achando que está melhorando, eu acho que está trazendo outro problema mais grave ainda. Às vezes é melhor não ter do que ter a coisa inadequada e contra a lei. E eu acredito assim. Por isso, senhor presidente, eu espero que seja atendido e faça pelo menos uma coisa para o Sesc, que já fez muito para Bom Despacho. E eu acredito que está disposto a fazer muito mais. Mas vamos ajudar esse Sesc também, que sozinho não vai dar conta de fazer tudo para o povo, não. O Executivo está em falha, está em falta. Obrigado, vereador. Coloco agora em votação o requerimento do vereador Zé Ivo. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Requerimento aprovado. Passaremos agora aos projetos em tramitação na sessão de hoje.
Projeto de lei número 40, de autoria do chefe do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial, utilizando o excesso de arrecadação. Parecer das comissões foi pela aprovação do mencionado projeto. Coloco o projeto, neste momento, em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores a favor permaneçam como se encontram, os contrários fiquem de pé. Aprovado em primeira votação. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Roberto. Solicito dispensa de artigos para a segunda votação, ainda nessa sessão. Em discussão, pedido do vereador Roberto. Em votação, os vereadores a favor permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem de pé. Aprovado o seu pedido. Coloco o projeto de lei número 40 em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem de pé. Projeto aprovado em segunda votação. Projeto de lei número 41, de autoria do chefe do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a firmar um convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, por intermédio da Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa, Fundep, e da outras providências. O parecer das comissões foi pela aprovação do mencionado projeto. Mas tem uma emenda de redação ao mencionado projeto, proposta pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Coloco a emenda agora em discussão. Vou fazer a leitura da emenda. Emenda de redação ao projeto de lei número 41. Pela presente, na forma regimental, propomos ao plenário desta Casa que seja modificada a redação do artigo 1º, uma vez que a entidade com a qual o município firmará convênio foi denominada como Universidade Federação de Minas Gerais. No entanto, a denominação correta seria, e é, Universidade Federal de Minas Gerais, devendo ser realizada essa retificação. Então, a correção aqui na parte da redação do projeto. Coloco a emenda em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Emenda aprovada. Coloco o projeto em primeira discussão. Em primeira votação, com a emenda já aprovada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Projeto aprovado em primeira votação. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Ricardo Alvarenga. Senhor presidente, para agilizarmos o processo legislativo, solicito a Vossa Excelência a dispensa do intertício para a segunda votação ainda nessa sessão. Coloco em discussão o pedido do vereador Ricardo. Em votação, os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Os contrários que fiquem de pé. Aprovado. Coloco o projeto em segunda discussão. Gostaria de esclarecer vocês que estão nos acompanhando do que se trata este projeto, que muitas vezes nós temos uma certa velocidade aqui para dar andamento à sessão, mas é importante que vocês saibam o que está ocorrendo. Esse projeto, a Câmara Municipal está apoiando um convênio que a Prefeitura vai firmar com o FMG, que virão alguns alunos, estagiários do curso de Medicina, para atender a população de Bom Despacho pelo Sistema Único de Saúde. Então, o Legislativo está fazendo a sua parte pela saúde também, aprovando esse projeto. O que é bom para o município, nós aprovamos, nós estamos aqui para isso, para ajudar. Então, existem divergências com o poder municipal por alguns vereadores em alguns momentos, mas quando o projeto é um projeto dessa forma, um projeto positivo, nós estamos todos aqui de acordo, abraçando a ideia e dando todo o apoio ao Poder Executivo naquilo que a gente pode ajudar, com rapidez nas votações, o que chega nós damos andamento aqui rapidamente, para não atrasar nada para a população bondespachense que precisa de melhorias na saúde. Então, só para deixar claro, a participação da Câmara a favor da população de Bom Despacho. Coloco agora em segunda votação esse projeto. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem de pé. Projeto aprovado em segunda votação. Projeto de lei número 43, que dispõe sobre o veto integral à proposição de lei número 34 de 2015. O parecer das comissões foi pela derrubada do veto. Coloco o projeto agora em primeira discussão. Do veto. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Maurício Tuima. Eu gostaria, primeiramente, agradecer aos meus colegas vereadores, que, com o apoio de vocês, nós conseguimos derrubar o veto do prefeito, do executivo, nesse projeto, que é um projeto de minha autoria, que é a Escola Sem Partido. Eu respeito muito a Procuradoria do Executivo, mas eu não vi, em momento algum, justificativa plausível para vetar esse projeto. Sendo que nós colocamos que não deverá e não pode acontecer a discussão ideológica da política dentro da sala de aula, e não a discussão política que é muito gradativa e grandiosa a todos os alunos, para ter conhecimento
como que é a política, como se faz e como se constrói a política aqui no nosso país. Então, é por isso que eu pedi aos meus colegas parlamentares que votassem, que derrubassem esse veto, porque eu acho de fundamental importância a gente estar fiscalizando também as nossas escolas. Muito obrigado, senhor presidente. Tá ok. Gostaria também de deixar aqui, claro, a minha opinião a respeito desse veto e a respeito do seu projeto, vereador Maurício Tuima. O vereador Maurício Tuima propôs um projeto de lei tentando evitar o uso do cargo de professor ou de diretor, de formadores de opinião dentro da escola para... como que eu quero explicar direito aqui? Para ideologia partidária. Para que não existisse dentro da sala de aula uma ideologia partidária, a defesa de algum partido específico, querendo doutrinar as crianças e os jovens em alguma orientação específica de vontade própria do professor. Nada que impedisse a discussão de política, regimes políticos, discussão sobre a democracia, mas que pudesse termos um certo controle a respeito disso, para que não influenciasse diretamente na escolha do partido, questão de doutrinação partidária. Isso é importante. E a justificativa que veio para a Câmara Municipal sobre esse veto não teve muito a ver com o projeto em si, pois utilizaram argumentos diversos, questão de ensino, que ia prejudicar o ensino de ciências, de biologia, e não tem nada a ver com isso. Na verdade, o projeto se trata de outra questão. E lembrar aqui que, em outros momentos, nós já tivemos alguns vetos aqui na Câmara. E eu quero também agradecer aos vereadores que, naquele momento que foi vetado um projeto de minha autoria, nós também conseguimos derrubar o veto, por entender que não havia sentido aquilo ali. O veto anterior foi em relação ao projeto que defendia o uso de protetor solar como forma de proteção ao câncer de pele. E o prefeito veio sem fundamentação científica nenhuma, parecendo talvez mais uma perseguição política mesmo do que fundamentado na ciência, dizendo que o protetor não protegia as pessoas contra a radiação ultravioleta, UVA e UVB, que são uma das causadoras do câncer de pele. Então, um assunto que na época gerou muita polêmica, pois partindo de uma pessoa esclarecida, isso é muito preocupante. Mas naquela época os vereadores também entenderam um projeto simples que não gerava custo para o município e ajudaram na derrubada do veto. Então, portanto, quero agradecer e aproveitar e relembrar que toda vez que tem um veto, precisa ter uma justificativa mais sólida para isso. Então, fica aqui a minha manifestação como vereador. Mais algum vereador? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Ricardo Alvarenga. Senhor presidente, eu acho que essa casa é uma casa de debate, de discussão. O que eu sempre peço aqui é que as nossas discussões fiquem sempre no campo político, não no campo pessoal e, muitas das vezes, também nem no campo ideológico. É claro que nós todos aqui temos as nossas convicções próprias, temos os nossos conceitos próprios, e eu, juntamente com o vereador Roberto, com o vereador Pedro Paulo, com o vereador Mauro, já tem uma caminhada maior nessa casa, e a gente sabe que momentos políticos existem, da agora em diante há um afloramento mais dos ânimos, isso é normal, todos os mandatos isso acontece. O que a gente tem que prevalecer, eu acho que sempre tem que prevalecer, a opinião minha, claro, é o respeito, porque cada um que está aqui representando a sua comunidade, os seus eleitores, a comunidade bondespachense, é importante que haja isso. Em momento nenhum, a gente quer aqui que haja, né, um rompimento das relações políticas, porque isso traz um trauma muito grande, e às vezes as discussões se afloram, e muitas das vezes magoam e machucam as pessoas, que são pessoas de boa índole, do bem, que caminha para o progresso do município, pela melhoria. Eu acredito que até o mais corrupto dos políticos, claro que eu condeno a corrupção, e vou falar sobre isso dentro da palavra livre, ele quer o bem para o seu município, quer o bem para a sua coletividade. Evidentemente que, às vezes, as práticas dele, né, não são as práticas que nós aqui
preservamos. Com relação ao projeto de lei, nós aprovamos dentro daquele ideal político que não haja dentro das salas de aula aquela tendência. É claro que tem que haver discussão. A discussão ela é salutar, é importante. Não pode, às vezes, uma pessoa, um professor, um diretor, um servidor, que tenha talvez um poder a mais de persuasão, e aí vestir, né, a capa do partidarismo e esquecer de tudo, né, e levar para dentro da escola. E, principalmente, as pessoas que estão, né, semeando. Nesse sentido, eu sempre apoiei o projeto do nobre colega vereador João Maurício e acho, né, que ele é interessante. Nós conversamos com algumas diretoras e tudo mais. Evidentemente, se tiver alguma questão futura, a gente pode fazer alguma modificação. Mas, nesse momento, na questão do projeto, eu sou favorável à derrubada do veto. Acredito que vai ser por unanimidade. Acho que nós podemos fazer até, né, Vossa Excelência vai fazer a votação nominal, mas foi um entendimento que nós chegamos aqui, e eu acho que esse projeto de lei não vai alterar em nada o andamento, né, das nossas aulas, das nossas escolas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vou colocar em votação aqui agora, em turno único, e explicar para os vereadores, para não haver confusão. Então, quem for favorável à derrubada do veto, permaneçam como se encontram. Ok. Só vamos guardar aqui o procurador. Vamos passar aqui para o projeto de lei número 44, então, para esclarecer. O procurador vai olhar, checar essa questão da votação nominal. E eu colocar em votação geral aqui agora. Não tem problema não, hein? Está tranquilo, hein? Porque me parece que o veto é nominal, mas Então, tendo acordo... Podemos fazer ela nominal aqui, então, de uma vez, para ganhar tempo, não há nenhum problema. O vereador que for favorável à derrubada do veto, que permaneça como se encontram. Vou começar pelo vereador Ricardo Alvarenga. Seu voto, vereador? Pela derrubada do veto, senhor presidente. Vereador Roberto Gontijo. Vereador Zé Ivo. Pela derrubada do veto. Vereador Mauro Cintico. Vereador Roberto Cordeiro. Pela derrubada do Vereador veto. Pedro Paula. Pela derrubada do veto. Vereador Maurício Tuíma. Então, o veto foi derrubado agora por votação unânime neste momento aqui na Câmara. Em segunda votação, neste momento. Eu achei que fosse turno único, Bruno, mas vamos colocar aqui agora em segunda votação. É só um turno só, ok. Então está correto, é turno único. Passaremos agora ao projeto de lei número 44 de 2015, de autoria do chefe do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial utilizando o excesso de arrecadação. Parecer das comissões foi pela aprovação do projeto. Coloco o projeto em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores a favor permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Aprovado em primeira votação. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Ricardo Alvarenga. Também por se tratar de um projeto muito importante para o município, eu solicito a Vossa Excelência, com a aquiescência do plenário, a dispensa do interstício para a segunda votação, nessa sessão. Em discussão, pedido do vereador Ricardo Alvarenga. Em votação, os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Aprovado. Coloco o projeto de lei número 44 em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores a favor permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem de pé. Aprovado. Projeto de lei número 45, de autoria do chefe do Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação. Parecer das comissões foi pela aprovação do mencionado projeto. Tem uma emenda de redação ao mencionado projeto, proposta pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, e também pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Coloco a emenda em discussão. Coloco a emenda agora, neste momento, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem de pé. Emenda aprovada. Coloco o projeto já com a emenda em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores a favor permaneçam como se encontram e os contrários que fiquem de pé. Aprovado em primeira votação. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Roberto Gontijo. Solicito dispensa do interstício para a segunda votação, ainda nessa sessão. Em discussão, o pedido do vereador Roberto Gontijo. Em votação, os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Aprovado. Coloco o projeto agora em segunda votação. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem de pé. Projeto aprovado em segunda votação.
Nós já demos andamento aqui, mas agradeço, doutor Vinícius, pela sua orientação. Projeto de resolução número 15 de 2015, de autoria do vereador doutor Fernando Pediatra, que dá denominação ao Centro de Atendimento ao Cidadão de Bom Despacho. Parecer das comissões foi pela sua aprovação. Coloco o projeto em discussão. Só lembrar vocês do que se trata aqui, os colegas, agradecer também, porque isso foi unânime, o acordo feito, nós conversamos a respeito disso, e os vereadores concordaram que nós pudéssemos fazer uma homenagem ao ex-vereador Francisquinho, chamando aqui o nosso Centro de Atendimento ao Cidadão, vereador Francisquinho. Será a nossa homenagem, já póstuma, para um vereador que teve uma atuação muito importante, que realmente aqui marcou a sua época e merece o nosso reconhecimento devido à grande obra que ele fez aqui em conjunto com vocês. Uma forma de homenageá-lo. Coloco agora o projeto em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que fiquem de pé. Projeto aprovado. Na tribuna livre, nós já antecipamos que o assunto seria sobre a campanha do agasalho. Para aqueles que chegaram depois, a Câmara Municipal apoiou um projeto de iniciativa dos jovens, dos vereadores jovens, junto com as escolas, de uma campanha do agasalho para essa época do frio. Esse foi o resultado maravilhoso, que tem mais coisas para serem doadas. Passaremos agora, antes do encerramento da nossa sessão, ao uso da palavra livre pelos vereadores, e eu gostaria de utilizar a palavra neste momento para fazer algumas colocações aqui importantes, começando primeiro, lembrança para os vereadores que amanhã ocorrerá uma reunião lá com o Comando Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Alguns representantes de Bom Despacho irão. Infelizmente, tive alguns contratempos, não vou poder estar presente amanhã. Ocorrerá às 13 horas da tarde. Eu gostaria de solicitar, se tem algum vereador que teria disponibilidade para nos representar, junto com o comandante-geral da Polícia Militar, lá no Comando Geral em Belo Horizonte, para ainda, mais uma vez, tentarmos assegurar que não será retirado as companhias de Bom Despacho. E, infelizmente, eu tive problemas pessoais e eu não vou poder estar presente amanhã, neste horário. Se algum vereador puder nos representar, ficaria muito agradecido. Eu me ponho pronto para participar dessa reunião, senhor presidente. Então, eu fico muito agradecido, Zé. Nós vamos providenciar, então, o seu transporte para que você nos represente. Sairá às 13 horas da tarde. Solicitar ao Bruno, nosso secretário, Bruno, que, por favor, lembre, se houver possibilidade do veículo da Câmara, levar o vereador Zé para este encontro. O vereador Ricardo estará amanhã para Belo Horizonte também, vereador? Não, senhor presidente, eu vou parar de Minas. Eu acredito okay. que chega ainda, até às 12 horas eu chego. Não, senhor presidente, mas tem que ser mais cedo, porque se é às 13 horas, não tem como eu vou checar chegar lá às 13, né? As pessoas que forem, Zé, o pessoal que vai, se tem como o senhor ir, te dou uma resposta hoje ainda, tá bom? Mas muito obrigado pela disponibilidade, pela boa vontade. Tentativa dos vereadores aqui de segurar os benefícios que nós já temos em nossa cidade em relação à Polícia Militar. Quero também deixar claro aqui, divulgar, que a Câmara Municipal, colaborando aqui com a Prefeitura, colaborando com o município, ajudou na iluminação da Praça da Estação, que estava muito escura. Assim como a Prefeitura fez uma parte da iluminação, a Câmara Municipal está fazendo a outra. Já instalamos os refletores, e esse foi um investimento do Legislativo para melhorar a iluminação pública aqui na Praça da Estação. Nós achamos que dessa forma vai reduzir a possibilidade de algum crime e dar maior segurança também a quem chega pela rodoviária. Foi uma melhoria realizada aqui pelo Legislativo em parceria com o Executivo também. E chamar a atenção, antes das nossas férias, nós entraremos em recesso agora, que eu fico muito feliz em participar de um Legislativo produtivo. Muitas vezes a gente é alvo, eu falo a gente, nós todos, alvo de críticas de pessoas que não acompanham o trabalho da Câmara Municipal. E a Câmara Municipal tem sido muito produtiva. Todos os colegas aqui têm feito a sua parte, esse debate democrático. Nós, hoje mesmo, votamos aqui mais de 6 projetos já aprovados com uma certa rapidez, querendo sempre fazer o melhor pelo município. Temos feito essas audiências públicas aqui no Legislativo. Essa audiência da segurança pública foi um grande feito aqui neste ano, campanha do agasalho, diversas outras melhorias que nós fizemos. Infelizmente, a transmissão da rádio ainda ela está interrompida, mas esperamos que em breve possamos reiniciar a transmissão ao vivo. E gostaria, antes de encerrar a minha participação na Palavra Livre, de deixar o meu descontentamento com algumas questões da saúde pública em Bom Despacho. Eu fiz a vistoria em algumas unidades básicas de saúde e algumas coisas me chamaram a atenção. O município que eu considero um município rico de Bom Despacho não é um município pobre, município privilegiado, município importante no estado de Minas Gerais, que hoje tem problemas
básicos na área da saúde que não deveria estar ocorrendo. Por exemplo, na unidade do bairro Ana Rosa, na UBS do Ana Rosa, os profissionais têm dificuldade, às vezes, de fazer essas queixas com medo de retaliação. Mas eu, como vereador, tenho condições de estar aqui representando essa população do bairro Ana Rosa. Lidiane, gostaria que você levasse esse recado para todos os moradores do bairro, que eu estou aqui para representá-los. Estou aqui para ajudar a melhoria da saúde. E eu estive no posto do Ana Rosa e vi, conversando com eles, que, por exemplo, está faltando papel higiênico. Os servidores estão levando papel higiênico da sua casa para utilizar lá na unidade básica de saúde. Já pensou se o servidor da Câmara tiver que trazer dentro da sua bolsa um papel higiênico para cá? Eu ficaria triste com isso como presidente desta casa. Assim como acredito que a Prefeitura não poderia deixar faltar esses materiais básicos. Papel higiênico. Está faltando papel toalha. Papel toalha, os servidores da unidade de saúde, o pessoal da enfermagem, muitas vezes está precisando enxugar as mãos no jaleco, ou no lençol da maca, ou balançar as mãos, porque não tem papel toalha para secar as mãos. Está faltando ataduras para fazer curativos, medicamentos básicos para curativos, algumas pomadas próprias que se utilizam, não vou entrar em detalhes aqui. Na farmácia municipal também houve falta de antibióticos simples, neomicina, que é o nebacetim simples, que é amplamente utilizado, barato. Buscopan no pronto atendimento, falta de nimesulida, um anti-inflamatório, pela farmácia municipal, omeprazol, a Lidiane está aí também dizendo. E o que mais me preocupou foi um paciente que eu estava já cobrando há muito tempo o teste do pezinho, que é um exame de sangue feito, chamado teste do pezinho, para todo bebê que detecta doenças de nascimento. Teste muito importante, que é um direito da criança brasileira. É um direito da mãe, e não estava tendo tinta naquela unidade nova que eles inauguraram no centro da cidade. Pois o prédio é muito grande, muito bonito, mas não tinha tinta. Simplesmente tinta na impressora para imprimir o teste do pezinho. E ficou sem esse material muito tempo. E eu cobrando nas consultas, cadê o teste do pezinho do seu filho? Isso é muito sério, só tem que pegar o resultado para mim. Doutor, eu não tenho condição de pegar porque não tem tinta para imprimir. Então, fica aqui um pedido para que a Secretaria de Saúde não deixe faltar esses materiais. Aquilo que eu puder ajudar como vereador, pode contar comigo. Isso aqui fica uma crítica construtiva. Não quero que levem para o lado pessoal, a questão de campanha eleitoral, longe disso, mas precisamos fiscalizar mesmo, pois os servidores estão passando aperto. Uma questão do mobiliário, muitas vezes não tem mobiliário adequado para trabalharem. Questões simples de cadeiras, de mesas. Hoje eu vi a mesa que o enfermeiro atende os pacientes no Ana Rosa, toda quebrada, uma mesa antiga, velha, improvisada. Isso falta também um pouco de dignidade no trabalho. Então, nós precisamos melhorar isso aí. E não para não ser, sendo já repetitivo, a questão do salário também, né, de 1.150 para 40 horas semanais, que deixou eles pouco estimulados, muito desestimulados na profissão, essa desvalorização do profissional de enfermagem, que agora é chamado de gestor de enfermagem, gestor em psicologia, que isso vai realmente desvalorizando os profissionais que estudaram e que trabalham com tanta boa vontade para atender a população. Então, fica aqui um pedido para que os amigos aqui, os colegas vereadores, a população nos ajude, que unidos nós podemos fazer mais pelo município. Eu quero deixar aqui a parceria ao Poder Executivo naquilo que eu puder ajudar, como vereador, como médico pediatra e como aqui representante da população de Bom Despacho. Então, fica aqui o meu depoimento, meu descontentamento e meu protesto. Muito obrigado a todos vocês. Passo agora a palavra aos colegas vereadores, na palavra livre. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Ricardo Alvarenga. As reivindicações que Vossa Excelência coloca são muito pertinentes. Eu até desconhecia algumas delas, e nós, acredito que o vereador João Maurício também, que tem feito um grande trabalho dentro da Comissão de Saúde, irá averiguar e tentar solucionar essas nossas reivindicações, que, como Vossa Excelência disse, são reivindicações pequenas, mas que têm um profundo sentido e uma profunda importância. É claro que nós, vimos aí, em outros tempos, a falta de médico, a falta de funcionamento do pronto-socorro, o não repasse da parte da Prefeitura. Então, nós vivemos momentos muito tristes, mas não podemos nos contentar só com isso.
Estou muito satisfeito e espero que as negociações com a Santa Casa, com o Lactário, avancem para que a gente possa melhorar ainda mais a Santa Casa, porque a Santa Casa é um grande hospital que nós temos, é o único hospital que nós temos, e é um patrimônio grande do nosso município, para que se resolva a questão também com os vicentinos, que são problemas aí antigos, que precisam ser solucionados. Então, eu vejo que nós precisamos avançar, precisamos melhorar, precisamos ter cabeça erguida para enfrentar os problemas, e isso é que é importante, né? Da parte desse vereador aqui, tenho certeza da parte de toda a Câmara Municipal, a omissão não será, né, aquilo que nós iremos ter de legado para o nosso povo. Nós temos que enfrentar as dificuldades. Já enfrentamos muitas. Eu acho que hoje nós já estamos assim no estágio bem melhor, né, do que quando iniciamos nesse mandato e em outros mandatos, né, que aqui nós estamos. Estamos aí vivendo, né, uma crise no país de todas as formas. Até o futebol foi afetado agora, né? A seleção brasileira não dá conta de ganhar mais nada. Os nossos times de futebol, né, estão todos descaracterizados. Infelizmente, pela crueldade que é a corrupção no nosso país, em todas as alas, né? No futebol não é diferente. Infelizmente, o governo gastou-se muito com a execução da Copa do Mundo. Eu lembro aqui, o vereador Roberto deve lembrar, quando foi anunciada que a Copa ia ser no Brasil, eu fiquei muito triste. Eu parece que estava, né, adivinhando que não seria uma boa para o nosso país, como não foi, né? Então, infelizmente, aconteceu, e aí nós estamos aí vivendo essa questão da corrupção, que, né, todo domingo, quem não se envergonha de ver essas mazelas, o vereador Roberto estava comentando de ontem, de uma matéria sobre o interior mineiro, né, cidade grande, Minas Gerais, com fraudes em licitações, e isso nos envergonha. A gente vê que a corrupção, e hoje eu estava conversando com um grupo de alunos, e disse para eles que, infelizmente, a corrupção, ela afeta o mais pobre. É aquele que precisa mais dos serviços públicos. É o pai que tem um filho na escola pública, que foi cortado agora, alguns bilhões. É aquele que precisa desses atendimentos de saúde, também foi cortado alguns bilhões. É aquele que precisa de um transporte decente. Esse é que sofre mais. O cidadão mais abastado, ele pode até sofrer algumas alterações, talvez nos seus investimentos, no seu patrimônio, mas ele tem condição, né, de pagar um bom plano de saúde, uma boa escola para o seu filho, né? Então, a corrupção, ela corrói a todos nós. Então, a gente fica triste de ver essa situação no nosso país. É claro que a cidade de Bom Despacho, o estado de Minas, como eu sempre digo, na política, partido político, eu comparo que é igual família. Você tem gente boa e gente ruim, né? Tem uns que tem mais ruim do que bons, mas todos os partidos têm pessoas boas, né? E toda família também tem pessoas boas. Agora, infelizmente, essa crise de caráter que nós estamos vivendo, isso nos deixa triste, porque a gente, aqui em Bom Despacho, nós que já estamos, né, há mais tempo na política, quando a gente se orgulha do trabalho que a gente realiza, e o trabalho às vezes ele é frustrante mesmo, o trabalho às vezes ele é cansativo, porque às vezes a gente não consegue aquelas coisas que a gente quer, e às vezes as coisas pequenas, né, que a gente quer para a nossa comunidade, não é para mim. Eu também sou desprendido das questões pessoais, como eu sempre já disse aqui, em termos financeiros, eu acho que eu já tenho mais do que eu preciso e mais do que eu mereço. E a gente vai trabalhando, né, de forma humilde, de forma simples, mas enquanto a gente estiver na política, a gente quer melhorar a vida do cidadão. E nesse sentido, né, nós estamos aqui para isso.
estamos encerrando mais um semestre legislativo e falo novamente, senhor presidente, que eu sou contrário a esse recesso do mês de julho. Eu não concordo com esse recesso, é uma questão pessoal, é uma questão, né, nacional, não é só de Bom Despacho, mas eu acho que não havia necessidade desse recesso legislativo, mas é a lei, nós temos aqui para cumprir a lei. Mas o trabalho do vereador não para, né? Nós todos aqui, o telefone toca o dia inteiro, somos procurados no nosso ambiente de trabalho, quem tem um segundo ambiente de trabalho, somos procurados aqui nessa casa, o que eu quero deixar bem claro isso, sempre gosto de deixar isso, que o vereador, nesse período, não tem deliberação plenária, né? Mas o trabalho legislativo e o trabalho do vereador, ele não para. Então, isso é bom deixar, porque, né, é comum as pessoas chegarem e falar, você já está de férias? Você já entrou de férias? Né? Deixar claro que nós temos aqui um recesso parlamentar, né, que vai em todas as esferas do Poder Legislativo, mas o trabalho do vereador, esse não para. Todos os dias nós estamos nas ruas, conversando com a população, acatando as suas reivindicações, procurando resolver, algumas fáceis, outras mais complexas, mas o importante é que todos tenham. E no mais, senhor presidente, dentro de todas as discussões, dizer que da parte desse vereador aqui não tem nenhuma mágoa, nenhum rancor, nenhum sentimento de ódio, pelo contrário, eu sempre costumo dizer aqui que prefiro ser um construtor de pontes do que aquele que dinamita elas. E, nesse sentido, eu sempre procurarei ser uma pessoa que estará à disposição para a gente tentar resolver os problemas. Não para a gente aumentar os problemas, mas para a gente tentar resolver, que nós temos muitos problemas, muitos desafios, mas de todo jeito nós vamos lutando. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Mais algum vereador? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé Ivo. Eu gostaria só de avisar os senhores que eu não vou deslocar Belo Horizonte com o meu carro, porque eu mesmo encontro um problema na injeção. Gostaria de sugerir ao senhor que locasse um outro veículo, ficaria mais barato para levar o vereador, se assim ele concordar, até Pará de Minas, e eu e mais o assessor da comunicação deslocasse até Belo Horizonte, para que a gente possa mostrar para o povo de Bom Despacho o que está acontecendo. Isso se o vereador concordar, porque a viagem é mais perto, ficaria mais barato para que o povo, eles que vão pagar, então ficaria mais barato. E eu acho que é de grande importância a presença nossa, que nós abraçamos essa bandeira. Eu acho que não só eu, como pelo menos uns 3 deveria comparecer, porque nós tivemos aqui nessa casa 6 deputados, 2 federal e 4 estadual. Eu acho que nós também tínhamos que fazer valer a nossa presença. Por isso eu gostaria de sugerir assim, se o vereador Ricardo concordasse, na locação de um veículo, porque nós temos por obrigação de levar o nosso assessor de comunicações para que seja registrado e trago para o povo de Bom Despacho e mostrar para eles o que vai acontecer ou qual foi a decisão tomada pelo comandante-geral da PM. Porque eu acredito que se não tiver ninguém, eles vão virar para si, o povo de Bom Despacho não estão nem aí. Fizeram aquela balela, aquele barulhada e nada. E nós presente, acho que resolveria muita coisa. Eu gostaria, gente, vamos fazer uma forcinha, porque eu acho que isso é de grande avalia para Bom Despacho. É uma perda muito grande. E eu acho que eu vou estar lá, entendeu? Se Deus assim permitir, amanhã eu estarei, para que eu possa defender e proteger essa bandeira que eu abracei. Então, eu gostaria que outros também, às vezes tem coisas mais importantes para resolver, eu não sei, mas eu acho que não tem nada mais importante do que essa causa das nossas companhias permanecer em Bom Despacho, não. Nós fizemos um barulho, um movimento tão bacana que isso aí vai ficar na história. E na última etapa, se nós não comparecermos em Belo Horizonte, o comandante-geral mesmo vai perceber que nós não estamos nem aí para o povo de Bom Despacho. E não é verdade. Todos nós estamos interessados. Vamos fazer uma forcinha, vamos pelo menos 2, 3 vereadores, o nosso assessor jurídico para registrar, porque o povo de Bom Despacho merece mais um pouquinho de força, de vontade de cada um de nós. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço pela boa vontade, vereador Zé Ivo, e deixar claro para vocês que nós realmente estamos nos empenhando. Nesse primeiro semestre dessa legislatura, deste ano, o que foi um dos maiores eventos aqui da história, inclusive do Legislativo, foi essa audiência pública realizada. Uma solicitação da Câmara Municipal que nós organizamos, nós realizamos e trouxemos grandes lideranças.
Infelizmente, achamos que estava tudo resolvido, mas ainda corremos o risco de perder essas unidades. Então, o vereador Zé Ivo está certo quando ele diz que nós precisamos ainda mais lutar. Gostaria de estar lá presente amanhã, Zé Ivo, infelizmente não será possível para mim. Mas nós fizemos até agora um grande movimento. Foram diversas reuniões, foram diversos pedidos feitos, ofícios. A audiência aqui foi grande participação da comunidade, dando legitimidade ao nosso pedido, abaixo-assinado, deputados intervindo. Então, nós esperamos que o governo tenha sensibilidade com a população, que investiu naquela época para construir a unidade do meio ambiente aqui e de trânsito. E, neste momento, eles querem levar essas unidades para Divinópolis, aquilo que nós somos contrários. Maurício Duima, você gostaria de usar a palavra? Sim, presidente. Com a palavra. Primeiro, comentando a fala de Vossa Excelência, no sábado eu saí na parte da manhã e estava acompanhado do meu filho, João Pedro. E às vezes a gente tem que passar o sentimento que nos toma diante de algumas situações, senhor presidente. Eu fui parado no mínimo 5 ou 6 vezes por pessoas conhecidas que têm acompanhado o nosso trabalho, parabenizando pelas nossas últimas votações, e todas, uma chegou a me abraçar, e eu fiquei comovido, e meu filho estava do meu lado, pai, o que é isso? Eu falei, é porque nós temos feito um trabalho com uma consciência tranquila. E eu não poderia deixar de agradecer essa casa e aos meus pares, porque o meu voto sozinho não resolve nada. É um trabalho desta casa, é o reconhecimento do que nós estamos fazendo. Chegou até os meus ouvidos também no sábado, que numa reunião de SCC, nós fomos citados pelo padre que esteve aqui com a gente, como pessoas de um caráter enorme e de um compromisso grande com a cidade. Eu fico feliz de ouvir isso, não só de pessoas e alguns políticos, candidatos e ex-candidatos a vereador, que me parou e falou, Maurício, está tendo reconhecimento do trabalho de vocês, eu estou te parabenizando, às vezes por seu discurso, às vezes por sua fala, e eu tenho respondido que nada se move sozinho. Desde que eu entrei, eu falei que essa casa aqui é o pilar da política. Aqui é que passa todas as leis, todas as discussões, e eu tenho que ficar engrandecido, porque eu senti muito feliz com isso no sábado. Nem sempre, às vezes nós somos criticados, mas nós estamos dando o resultado que a população merece. De vez em quando, converso com o meu colega Zé Ivo, e ele fala, Mauro, nós precisamos ficar mais atento, e é isso que eu peço, senhor presidente. No segundo semestre, estarei apresentando para vocês o resultado das audiências que eu fiz nos PSFs. E o que o senhor me constatou aqui, eu já sei. E vou apresentar junto com a secretária, e vou apresentar para a população. E nós precisamos, sim, de melhoras. Mas eu quero ser parceiro do povo. Eu não estou aqui escondendo nada. Eu quero fazer um resumo para mostrar. Isso precisa melhorar. E está tudo datado, documentado, tem que agradecer a cada servidor da saúde que nos atendeu, porque não nos negou informação, senhor presidente. Isso é muito importante para que o nosso trabalho tenha fruto. E não estou aqui fazendo demagogia política. Eu quero que as coisas se resolvam e seja o melhor para o povo de Bom Despacho, principalmente na saúde. E estamos recebendo alguns questionamentos sobre a saúde e vamos dar resposta um a um, enquanto a gente for o presidente da Comissão de Saúde. Algumas pessoas falam comigo, Maurício, você já está sabendo disso? Corre lá na rádio. Eu falei, não, eu quero resolver. E se a gente tiver a capacidade de saber ouvir, mentalizar, para depois, muitas das vezes, acusar, nós resolvemos o problema antes. Sem picuinha política, não quero aqui picuinha política. Muitos me perguntam, você está do lado do Fernando? Eu falo, estou do lado da cidade. O que for bom, senhor presidente, o senhor tem presenciado, os meus colegas, eu tenho votado a favor. O que eu sou contra, eu tenho manifestado e votado contra.
Porque se amanhã ou depois eu estiver na política ainda e entrar outro prefeito, eu quero manter o meu caráter de ser e fazer valer o que é bom para o povo de Bom Despacho. Jamais vou deixar de fazer aqui as críticas que eu acho que tem que ser feitas, mas com muito respeito, com muita educação, sem politicagem. E quero ver os resultados do nosso trabalho. E tem visto os resultados dessa equipe que está aqui. Uma hora eu vejo que estamos mais aflorados, falamos mais, cobramos mais, mas é porque nós também somos cobrados na rua. Quantas vezes nós temos que repetir aqui, como disse o vereador Roberto Cordeiro, um requerimento? O senhor acha que nós fazemos de bom grado? Quantas vezes a gente ouve, mas eu já falei com o vereador mais de 1000 vezes, não resolveu. Aí eu estou te procurando, eu falo, não, e ele já cobrou lá também. E às vezes você vai ter que falar comigo mais de uma vez, para que isso seja feito. Às vezes o povo não entende, senhor presidente, e acha que alguns vereadores têm mais poder do que o outro. Eu vejo que o poder é igual, e às vezes nós não conseguimos mesmo resolver o problema da população. Então, quando me procura falando que já falou com outro vereador, eu falo, não, eu posso reforçar, mas o seu pedido já foi feito lá, e nós vamos reforçar. Muitas das vezes, o povo acha que é o senhor vereador que não quer fazer o pedido para ele, mas não entende que nós fazemos um simples requerimento, e que quem tem que nos atender é o executivo. Muitas das vezes, ele acha que o vereador resolve de imediato, e não resolve. Nós estamos passando o pedido da população para o executivo, para que ele execute a vontade do povo e a nossa vontade. Mas sábado eu fiquei muito feliz de receber, de ser abordado pelas pessoas, e muitas das vezes você está com pressa, mas você tem que ficar ali ouvindo, porque é só assim que nós vamos mostrar o resultado. Quanto à saúde, eu prometo aqui nessa casa, junto a vocês, que no segundo semestre nós vamos estar realizando uma conferência com a secretária, vamos convidar o prefeito, vamos convidar os trabalhadores da saúde, para a gente colocar e mostrar a solução. Isso não está funcionando, será que se fizer assim, vai melhorar? Para que no final do ano nós possamos novamente visitar, senhor presidente, as unidades de saúde, e se Deus quiser, ouvir que as coisas melhoraram. É nesse sentido que eu quero continuar o meu trabalho de vereador, apontando os defeitos, apontando o que não está certo, mas mostrando também que a gente pode ajudar, trazendo ideias para o executivo, cobrando do executivo algumas soluções que parecem ser pequenas, mas que vai trazer um resultado grandioso para a população de Bom Despacho. E nesse sentido, eu queria parabenizar cada colega meu que está aqui hoje, que tem acompanhado o nosso trabalho e que tem nos dado força para que a gente possa tomar as decisões certas na hora de fazer o nosso voto aqui nessa casa. Muito obrigado a todos vocês que são os meus pares e que, junto comigo, ajudam a tentar, pelo menos, a minimizar os problemas da nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Maurício. Vereador Roberto Cordeiro. Senhor presidente, por hoje, eu gostaria também aqui de fazer um agradecimento aqui a todos os funcionários dessa casa, que é um excelente trabalho que eles fazem, estão todos de parabéns. E também agradecer os meus colegas também, de estar caminhando junto nesse primeiro semestre. E também eu gostaria de agradecer também o meu amigo João Tucano, presidente do Cristalina, que aí está presente. E também um agradecimento também que é o senhor prefeito Juliano, através daquela obra que eu fiz o pedido aqui nessa casa, com o apoio de todos os meus colegas aí, foi aprovado, e lá já está nesse ano, já está passando lá já. Foi um trabalho muito, muito bonito, muito bom. E também agradecer aquele morador também lá, que soube esperar o andamento da obra, que demorou um pouquinho, mas depois veio a chuva e tal, mas quero agradecer a todos aqueles moradores lá, que foi uma obra muito, muito boa. Para aqueles moradores e também para aqueles que estão chegando na cidade e saindo da cidade, que desafogou bastante que é trânsito ali, ela era muito perigosa, a rua é muito estreitinha,
Então é isso aí, eu quero agradecer o Juliano, o prefeito, os mestres de obra que todos trabalharam naquela obra lá. E também eu levei o Dimar também lá, nós estamos querendo também fazer um rotatório na chegada lá dela, porque ficou meio perigoso. Ele esteve lá, mediu lá, diz ele que dá para fazer. Então, espero que nós também inclui essa rotatória lá para ficar mais bem feito, mais tirar menos perigo do movimento, que foi uma obra muito importante para nós, bons despachenses, e que os moradores de lá. Então, eu agradeço a todos. Só isso, boa noite. Boa noite, obrigado, vereador. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Então, agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam até este momento. Muito obrigado a todos. Sejam sempre muito bem-vindos na Câmara Municipal. Nada mais havendo a ser discutido, está encerrada a presente sessão. Vamos todos com Deus. Grande abraço a todos.